A engenharia da arca, como Noé construiu um barco gigante. O mistério da construção da arca. Imagine receber uma missão impossível. Construir um gigantesco navio sem nenhuma tecnologia moderna, apenas com ferramentas rudimentares e a força do próprio trabalho. Agora, pense que essa construção não é apenas um simples barco, mas a salvação da humanidade e de todas as espécies da Terra. Parece uma história fantástica, mas foi exatamente isso que Noé enfrentou ao receber a ordem divina para construir a arca. Bem-vindo ao canal Resumo da Fé. Hoje, vamos mergulhar na impressionante engenharia por trás da construção da Arca de Noé. Como um homem teria conseguido erguer uma estrutura tão colossal? Teria ele contado com ajuda sobrenatural ou conhecimentos avançados que se perderam ao longo do tempo? Prepare-se para uma jornada de descobertas, questionamentos e reflexões profundas sobre um dos maiores mistérios da Bíblia. A Bíblia nos conta que Noé era um homem justo em uma geração corrompida. Deus, vendo que a maldade havia tomado conta da humanidade, decidiu enviar um dilúvio para purificar a terra. Mas antes disso, ordenou a Noé que construísse uma arca para salvar sua família e os animais. O próprio Deus deu as instruções detalhadas. A embarcação deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para medidas atuais, isso significa aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura. Para termos uma ideia do tamanho, a Arca de Noé seria equivalente a um prédio de 4 andares e teria quase metade do tamanho de um moderno porta-aviões. Mas com tantas dificuldades e sem maquinário avançado, como Noé conseguiu construir algo tão grandioso? O primeiro desafio de Noé teria sido encontrar os materiais certos. A Bíblia menciona o uso da madeira de gopher, um termo que ainda gera debates entre estudiosos. Alguns acreditam que se tratava de cipreste, uma madeira resistente e ideal para construções navais. Outros sugerem que poderia ser uma mistura de diferentes tipos de madeira, processadas de maneira especial para resistir à água. Além disso, Noé foi instruído a revestir toda a estrutura com betume, uma substância impermeabilizante. Isso significa que Deus não apenas ordenou a construção da arca, mas também deu instruções para que fosse totalmente vedada contra a água. Mas será que essa tecnologia era conhecida naquela época? Como Noé conseguiu construir uma embarcação tão resistente? O projeto e as técnicas de construção. A engenharia da arca não foi algo simples. Para que um barco desse porte fosse funcional, sua estrutura precisaria ser extremamente bem planejada. Diferente dos navios modernos, que possuem cascos finos para cortar a água, a arca foi projetada para flutuar de maneira estável, resistindo às enormes tempestades que viriam com o dilúvio. O formato mais próximo seria o de uma grande caixa retangular, o que lhe dava máxima estabilidade. Mas Noé não tinha fábricas de pregos, máquinas de corte ou sistemas de montagem industrial. Como ele conseguiu erguer uma estrutura tão imensa? Algumas teorias sugerem que ele pode ter contado com um amplo grupo de trabalhadores. A Bíblia não menciona se Noé teve ajudantes, mas é provável que seus filhos tenham desempenhado um papel crucial. Algumas tradições antigas até mesmo sugerem que ele pode ter contratado artesãos e carpinteiros da época, o que ajudaria a explicar como a construção foi concluída a tempo. Outro aspecto fascinante é a forma como a arca foi montada. Em diversas culturas antigas, grandes construções eram feitas com encaixes perfeitos, sem necessidade de pregos ou parafusos. O Templo de Salomão, por exemplo, teria sido construído dessa forma, e muitos edifícios antigos ainda resistem ao tempo por conta dessa técnica. Teria Noé utilizado esse mesmo método? Se sim, isso demonstraria um conhecimento avançado sobre engenharia e resistência dos materiais. O desafio de acomodar os animais. A arca não era apenas um grande barco, mas sim um verdadeiro santuário de vida. Noé deveria levar consigo casais de todas as espécies para repovoar a terra após o dilúvio. Mas como acomodar tantos animais dentro da embarcação? A resposta pode estar na organização inteligente dos compartimentos internos. Estudiosos sugerem que Noé poderia ter dividido a arca em 3 andares, separando os animais por categorias. Espécies de pequeno porte e aves poderiam ocupar os níveis superiores, enquanto mamíferos de grande porte ficariam no nível inferior. Mas como alimentar todos eles? Noé precisaria estocar comida suficiente para muitas semanas. Alguns pesquisadores acreditam que ele pode ter armazenado alimentos secos, como grãos e feno,
que se conservam por longos períodos. Além disso, o próprio design da arca teria permitido ventilação suficiente para evitar a deterioração dos alimentos. Como a arca sobreviveu ao dilúvio, para sobreviver a um evento tão catastrófico, a arca precisava ser extremamente resistente. As águas cobriram até os montes mais altos e a embarcação teria enfrentado ondas gigantescas. Aqui entra um ponto curioso. A arca não foi projetada para navegar, mas para flutuar. Seu formato retangular e seu peso a tornavam incrivelmente estável, mesmo em meio à tempestade. Algumas pesquisas modernas tentaram recriar a arca em simulações, e os resultados mostram que sua estrutura seria capaz de resistir a um dilúvio global. Testes realizados na Coreia do Sul indicaram que a arca poderia ter enfrentado ondas de até 30 metros sem risco de naufrágio. Isso sugere que o design da embarcação era extremamente eficiente. Mas o mistério ainda permanece. Teria Noé recebido algum tipo de conhecimento especial para construir a arca? Ou teria sido tudo obra de um milagre divino? Reflexões finais e impacto espiritual. A história da Arca de Noé é uma das mais fascinantes da Bíblia, não apenas pelo seu significado espiritual, mas pelo desafio prático de sua construção. Como um homem comum conseguiu erguer um navio capaz de salvar a vida na terra? Teria sido tudo obra da fé, do trabalho árduo ou de um conhecimento perdido? Independentemente das respostas, a Arca de Noé nos ensina lições profundas. Ela simboliza a proteção de Deus em tempos de caos, a importância da obediência e a promessa de um recomeço. E você? O que acha mais impressionante nessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.